Dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá, mais um dia, domingo, né? Dia de descansar, né? Dia de relaxar um pouquinho. Hoje, dia 2 de maio, domingo, 23º dia da leitura comentada do livro Amar e Ser Livre do Prem Baba. Eu sou Mayra Engelman, né? E tô aqui desde o dia 8 de abril fazendo essa leitura comentada, né? Dessa obra maravilhosa que nos faz compreender muito o processo de desenvolvimento, né, do ser humano para que ele possa de fato amar e ser amado, né? Para que seja possível chegar nesse lugar, nessa maturidade onde a gente consegue se relacionar com o outro e não mais com aquilo que a gente projeta no outro, né? Que a gente se relacione, que a gente tenha um objeto de amor e não mais uma relação de objeto onde o outro é apenas feixes projetivos, né? Daquilo que ficou em nós, da nossa infância, da nossa criança ferida, que foi machucada, foi traumatizada, e que acaba trazendo para a vida adulta essas dores e projetando no outro, projetando no mundo, tudo aquilo que ela ainda não integrou. E aqui, nesse livro, é feita uma proposta de um trabalho onde a gente conecta, né, a sexualidade com a espiritualidade, né, compreendendo isso como um eixo que precisa estar equilibrado, precisa estar em sintonia, para que a gente possa de fato, né, vivenciar essa experiência terrena da forma que é necessário, que é através de um processo de evolução, da compreensão de que é para isso que viemos. E evoluir só é possível quando a gente se relaciona, quando a gente constrói relações verdadeiras, relações profundas, relações contínuas, que vão permitindo que a gente, dia após dia, vá percebendo em nós tudo aquilo que a gente nega, tudo aquilo que a gente ainda tem de dor. E é esse sofrimento que precisa ser compreendido, não como um problema, como algo a ser evitado, né? Bom dia, Lê. Mas como uma mola propulsora para essa evolução, para esse desenvolvimento pessoal. Não existe outro caminho. Não existe, né? Então, a proposta é essa, nesse livro, né? A gente vai com essa leitura provavelmente aí até mais ou menos 15 de maio, né? Não dá para ter certeza, porque tem dias que eu acho que eu vou ler rápido o capítulo e vou conseguir ler 2 partes em um dia só e de repente eu me empolgo num ponto, acho que é importante falar mais sobre e aí acabo que estendo um pouco. Então, é a mais ou menos dia 15 de maio que a gente termina a leitura desse. Depois a gente vai ter uma folga aí, né, de uns 15 dias sem leitura comentada, mas eu vou continuar, bom dia, Rô. Eu vou continuar colocando comentários, né, colocando posts, né, sobre outras coisas relacionadas sempre, tentar sempre fazer um caminho onde a gente vai cada vez desenvolvendo mais consciência, né, sobre esse processo de evolução, esse processo de autoconhecimento, mas partindo do princípio do que não é óbvio para as pessoas, né? Porque hoje em dia a gente percebe muitos conteúdos que vem muito já como se fosse óbvio aquilo, como se as pessoas compreendessem o que a gente está falando. Não existe uma construção de conhecimento, de consciência, né? E a minha ideia aqui é trazer isso, tá? E aí depois de 15 dias eu volto com um outro livro que vai ser, está aqui, né? Para quem já quiser comprar e já ir lendo, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Esse livro, na verdade, eu vou ler o livro, né, nesses 15 dias de intervalo aqui, das leituras comentadas, mas foi a palestra da Brené Brown, que tem no TED, né, vocês procuram no YouTube, né, tinha no Netflix também. Quando eu vi a palestra dela, que é a coragem de ser vulnerável, né, a coragem de ser imperfeito, aquilo também mexeu muito comigo, né? E eu costumo compartilhar com muita gente, né, essa palestra, e eu decidi trazer o livro, né? Porque a palestra ela é só um apanhado, né, do livro e é muito rico tudo que ela traz,
né? E está muito relacionado com uma frase do livro do Prem Baba, onde ele fala que o que impede a nossa evolução é justamente a negação da imperfeição, né? Essa luta das pessoas para não demonstrarem as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades. E mudar é se tornar vulnerável. Não tem outro caminho. Não tem. Então ela se aprofunda nesse ponto. Então eu achei que faz muito sentido trazer esse livro na sequência. Bom dia, Margot. Então vamos lá para a leitura de hoje, né? Que é o sexo e a sombra. Ai, delícia, cafezinho. Que é um assunto muito importante, né? Dentro de todo esse processo de autoconhecimento, de evolução espiritual, né? De integração, né? De todos os nossos eus. Ontem a gente falou, só para recapitular rapidinho, sobre sexo e espiritualidade, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre a questão do porquê que é tão difícil as pessoas conseguirem conceber a ideia, né, de sexualidade e espiritualidade estarem conectadas e precisarem estar conectadas, né? De todos os tabus que foram criados socialmente, todo afastamento do tema por medo, né? Medo da gente descobrir o nosso próprio poder e medo de quem está no poder ter que lidar com um povo consciente do seu poder, né? A gente falou sobre essa necessidade de a gente trabalhar esses eixos, entender a sexualidade como espiritualidade, como algo integrado, para que a gente tenha toda a nossa força de expressão no mundo, para que a gente possa de fato ter energia disponível para trabalhar e amar, como diria Freud. Ele falou, o nosso objetivo no trabalho de autoconhecimento é isso, é trabalhar esses conteúdos reprimidos, recalcados, para liberar a energia que os mantém ali no inconsciente, para que a gente vá para o mundo, para que a gente se realize, para que a gente ame, para que a gente trabalhe, para que a gente crie, para que a gente inove. Esse é o caminho, né? Então ontem foi sobre isso e agora a gente vai falar sobre o sexo e a sombra. A essa altura do nosso estudo, já compreendemos que ao nos movermos em direção à força sexual, inevitavelmente virão à tona sentimentos negativos, porque a sexualidade carrega uma memória de dor nascida no momento em que fomos reprimidos na infância. Eu tô aqui me achando que essa luz tá tão estourada. Peraí que eu tô com tanta luz aqui, gente. Tô fazendo uns testes de iluminação, mas eu acho que não sei de onde que ela vem. Acho que é a minha própria luz. Tá bom, esse é meu lado leonino, tá? Que aliás eu tô com o cabelo hoje bem leonino. Então vamos lá. Foco, Mayra, foco. Então a gente já compreendeu que ao nos direcionarmos, né, na direção da força sexual, vão vir à tona sentimentos negativos. Porque a sexualidade carrega uma memória de dor nascida no momento em que fomos reprimidos na infância. Por muitas vezes fugimos ou fechamos o coração para não nos permitirmos sentir. Leonina, total, viu? Tem hora que eu não consigo esconder. Porém, isso faz com que o desejo aumente. E esse conflito interno gera as distorções, que são criadas para tentar suprir a carência e o impulso pelo sexo. Essas distorções se manifestam como perversidade, vício pela pornografia, masturbação compulsiva e etc. Por trás do prazer existe um ódio oculto, não conhecido, não identificado. E um subproduto desse conflito é a culpa de sentir prazer. Que muitas vezes a gente não tem consciência dessa culpa, mas ela existe em muitos de nós. Porque uma grande maldade não revelada se expressa através do sexo. E toda a culpa em relação a ele é devido justamente à negação dessa maldade. Então aquilo que a gente nega, existe algo dentro de nós que traz essa culpa de você vai me assumir ou não? Você vai parar de fingir ou não?
Você vai me integrar ou não? Então existe esse pedido interno. E é daí que vem o sentimento de culpa. Da gente estar negando algo que está pulsando, que está implorando para sair, para ser olhado, para ser visto, para ser ressignificado, para ganhar outra roupa, para ganhar outro sentido. E é possível fazer isso. Não precisa, na vida adulta, a gente não precisa mais ignorar. Ele sempre mostra. Internet, será que no Facebook está rolando? Bom, eu vou continuar falando com o Facebook. No Facebook ele ainda está acontecendo. Eu realmente problema de conexão aqui no Instagram, mas no Facebook. Depois, quem quiser ver essa partezinha, né? Eu nem continuei falando, na verdade eu parei de falar, mas eu poderia ter continuado porque o Facebook continuou, tá bom? Mas depois me fala, tá? Se tá todo mundo aí, tá bom? Bom, então essa questão, né, por exemplo, desse ódio, né, escondido, ele tá muito nesse lugar, né? Por exemplo, quando você pensa na pornografia, no mercado pornográfico, né? Como que é apresentado para nós as relações sexuais, né? Elas são apresentadas de forma extremamente violenta. Hoje, porque eu não tinha essa consciência, eu não tinha esse senso crítico, porque eu não tinha referências, né? Como a grande maioria não tem. Hoje eu consigo entender que a forma como a gente é educado, né, sobre o sexo, sobre o que é uma relação sexual, o ato sexual, é algo extremamente selvagem. É algo extremamente agressivo, violento. A pornografia, não sei quem aqui já assistiu filmes pornográficos. Assistam. Assistam para ter consciência disso. Existe ali muita violência, muita agressividade. Então o sexo se torna um lugar de expurgar todo o desejo de vingança que aquele sujeito tem em relação a alguém, que muitas vezes não é aquela pessoa com quem ele está transando, e vice-versa. E as mulheres assumiram isso para elas também, porque elas também têm esse desejo de vingança. E aquele momento é um momento de raiva. Então, muitas vezes, nos atos sexuais, não existe amor. Existe raiva. Existe ódio. Não existe carinho, não. Né? Existe violência. Porque são pessoas que se sentem violentadas em algum lugar. Que algum dia foram violentadas, que entenderam que aquilo era sexo. Mas não é. Não precisa ser. Né? Então vamos observar isso. Quando você assiste filmes produzidos ou séries produzidas por mulheres, é muito bonito de perceber como as cenas de sexo são construídas de forma completamente diferente. E eu já dei a dica aqui de assistir Outlander, que é uma das séries que eu mais achei incrível do ponto de vista de compreender o olhar de uma mulher para Eros, né? Para essas relações. Então é isso. Eu tô aqui falando no Instagram, tá todo mundo aí, gente? Deu aquele problema de conexão, eu não sei se de fato eu tô ao vivo no Instagram ou não, né? Ele tá dizendo que sim, mas eu já não tô mais acreditando muito nele. Mas no Facebook eu sei que eu tô.
Então vamos lá. Vamos supor que uma pessoa foi humilhada na infância e ainda carrega essa ferida aberta. As estratégias que ela usará serão aspectos da matriz psicológica do orgulho, como arrogância, autoritarismo, soberba e indiferença. Então a energia distorcida vai se expressar. Obrigada. Eu tô aqui para assim, será que eu estou acompanhada, né? Esse Instagram aqui é bem complexo, viu, gente? Vamos lá. As estratégias que ela usará serão aspectos da matriz psicológica do orgulho, como arrogância, autoritarismo, soberba, indiferença. Então, a energia distorcida vai se expressar nas fantasias sexuais e na sexualidade em geral. Talvez ela tenha o desejo de subjugar, dominar e humilhar o parceiro, por exemplo. Alguns mantêm esses desejos no plano das fantasias. Outros vão realizar suas fantasias contratando profissionais do sexo. Outros vão maltratar os seus próprios parceiros. Mas independentemente da forma como as distorções se manifestam, certamente existe culpa. É por tudo isso que a sexualidade é tão temida. A corrente vital ativada por meio do sexo traz à tona aspectos sombrios da personalidade que precisam ser integrados. E essa tão poderosa energia pode facilmente ser utilizada para machucar, humilhar e obter poder sobre o outro, assim como destruir a nós mesmos. E aqui é onde entra muito, né, os fetiches, né, os fetiches sadomasoquistas, por exemplo. Está muito relacionado a isso, né, o desejo de machucar e o desejo de ser machucado, que vem da criança ferida, identificada, né, ainda com todas aquelas dores, todos aqueles sofrimentos, tudo aquilo que viveu, e com a culpa que sente em não trazer luz para essas situações, para essas memórias. E muitas vezes nem para a memória, mas para o afeto. Porque às vezes a forma como ela percebeu algo foi de forma violenta. Por mais que o adulto que estava ali talvez não tenha percebido algo violento ali, não tenha tido nem a intenção e nem o ato. Mas muitas crianças, dependendo da idade da criança, se você grita ou bate, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Muitas vezes esse adulto vai levar essa criança ferida com uma história onde ele diz que foi espancado. E conforme você vai levando ele para um lugar de regressão, para justamente acessar esses afetos, essas memórias, ele chega na memória do evento e descobre que, na verdade, ninguém bateu nele. Gritaram com ele. E aí ele entende que a violência, ela tem diversas faces. E que é o sujeito que vai perceber de formas diferentes. Talvez outra criança naquela mesma situação não tenha recebido aquilo de forma violenta. A percepção teria sido diferente. Mas para aquele sujeito, para o seu nível de fragilidade, para as suas demandas, aquilo foi uma violência. E que ele achava que tinha sido uma surra. Mas não foi. Foram gritos. Então, para a criança, dependendo da faixa etária, não faz diferença. Ah, mas eu não bato. Mas vira e mexe e grita. Passa o dia inteiro gritando com a criança. Isso não dói menos, pode ter certeza. O impacto pode ser o mesmo. Então, vamos pensar sobre isso. O ideal é o adulto no lugar do adulto, tendo a capacidade de conversar com aquela criança. Eu sei que às vezes a gente não consegue. Eu sou mãe, sou humana. Mas eu me esforço muito para lembrar, no momento que acontece uma situação, que eu sou adulta. E o que aquela criança espera de mim é uma postura adulta, de alguém que vai ensinar para ela a importância do diálogo e não do grito. A importância do consenso e não da imposição. Eu sei disso, mas eu falho. Só que depois que eu falho, eu consigo voltar à consciência, sentar e conversar com meu filho e pedir desculpas. E explicar, aquilo está errado, que eu fiz. E aí você dá referências e ao mesmo tempo você mostra para ele que não importa que eu saiba,
às vezes eu vou falhar. E ali você autoriza ele a também falhar, a não precisar achar que precisa ser perfeito, se nem a mãe e o pai é. Isso faz com que aquele ego fique mais flexível, menos rígido, menos rigoroso, menos intolerante, né? Então ele é a hora que a pessoa se empolga, né? Tá. Nos sentimos culpados por sentir prazer em machucar o outro. E o caminho para livrar-se da culpa é assumir a responsabilidade pelo próprio ódio. É compreender a origem desses impulsos maldosos. A autorresponsabilidade nos liberta da culpa. Como se fosse fácil. Né? Uma palavra bonita, autorresponsabilidade. Mas é desafiador, porque precisa ser adulto. Precisa não estar mais identificado com a criança ferida. Esse é o ponto. Né? Para você assumir a responsabilidade pelos seus afetos, pelas suas ações. E deixar com que elas ganhem luz, que elas venham. E dessa forma a gente se liberta da culpa. Esse é o processo. É por tudo isso que a sexualidade é tão temida. A corrente vital ativada por meio do sexo traz à tona aspectos sombrios da personalidade que precisam ser integrados. E essa tão poderosa energia pode facilmente ser utilizada para machucar, humilhar e obter poder sobre o outro, assim como destruir a nós mesmos. Eu já tinha lido isso aqui. Tudo bem. Vamos lá, replay. Aqui ele conta, né, que nas comunidades espirituais e em muitos lugares considerados sagrados, onde a energia espiritual precisava ser ancorada, o sexo foi proibido. Pior erro, né? Vamos combinar. Justamente porque trazia à tona a bestialidade negada. Ou seja, é fácil ser santo sem transar, tá? Gente, olha, eu já tô querendo colher haters já, né? As falas da pessoa. Mas é isso que eu penso, tá? É muito fácil a gente chegar à iluminação sem ter contato com a humanidade, de forma integrada. E a sexualidade faz parte da humanidade, faz parte de quem eu sou, faz parte do meu processo de evolução. Saber o manejo dessa energia. Se eu me fecho para ela, está sendo verdadeira essa evolução? Se eu não estou integrando, né? E a gente vê por todos os escândalos que acontecem, né? O tanto que isso é nocivo. E aliás, hoje à noite eu vou disponibilizar um vídeo só no YouTube, onde eu vou falar sobre o Prem Baba. Algumas pessoas têm procurado para falar sobre o Prem Baba, né? Que ele foi envolvido, né, em 2018, né, em 2 escândalos, né, de relacionamentos com 2 mulheres do grupo, né, que eles chamam de Sangha, né, e é uma longa história, por isso que eu decidi fazer um vídeo para falar não sobre o julgamento do ato, mas pela nossa hipocrisia ao simplesmente desqualificar a obra de uma pessoa que viveu uma experiência que ele relata nesse livro, algo que explica o que ele viveu, que foi justamente ele ter chegado a um ponto de evolução que ele achou que ele era inabalável, e de repente ele foi viver uma paixão. E a paixão é amoral. E é ela que vem para nos mostrar que ainda tem um longo caminho a ser percorrido. E foi isso que aconteceu com ele, e por isso que ele foi para a Índia, né, voltar a se trabalhar, porque ele entendeu que ele ainda não estava pronto. Então, assim, é um vídeo para falar sobre isso, né? Porque algumas pessoas têm me procurado, né? Nesse lugar de você sabia que o Prem Baba... Eu falei, gente, se todo mundo souber tudo que eu fiz na minha vida, na minha adolescência, ninguém estava me seguindo aqui, né? Então, vamos parar de ser hipócrita, né? De dizer, nunca desejei ninguém, né? Que não podia, né? Nunca traí, nunca me envolvi com drogas... Né? Será que as pessoas sabem, por exemplo, que a Monja Coen teve 5 casamentos e usava LSD?
né? Como que eu posso trabalhar baseada na psicanálise se Freud usava cocaína? Como eu posso admirar o Paulo Coelho depois de ler a bibliografia dele, que é chocante? Então, por favor, né? Vamos separar a obra do homem, da mulher. Isso é muito mesquinho, é uma visão muito estreita do ser humano. É a gente não olhar para a nossa sombra. E aí fica o convite, né? Mas eu vou falar sobre isso lá, tá bom? Então, não sei que horas que eu vou postar, mas provavelmente eu coloco no Stories, tá bom? Convido a todos para a gente refletir sobre a nossa hipocrisia de cada dia, tá bom? Porque a obra não é desqualificada a partir dos erros, das falhas humanas de quem a escreve. Se fosse assim, boa parte dos livros não estaria nas prateleiras das livrarias, né? Falo que a gente está num momento agora que as pessoas estão se preocupando com coisas cada vez mais pequenas, né? Por exemplo, para deslegitimar os movimentos. Por exemplo, a vacina. Nunca ninguém perguntou de onde vinham as vacinas que tomavam. Aí agora, não, se vem da China, eu não quero tomar. Oi? Né? Então, assim, envolve ali muita política, né? E no caso de desqualificar muitas vezes alguns sábios, envolve um mecanismo de defesa de negar aquela obra, justamente porque ela nos convida a olhar para aquilo que a gente tem medo, para aquilo que a gente não aceita em nós. Então, a gente pensar sobre tudo isso, tá? Falei além do que eu ia falar aqui, mas vamos lá. Então, ele fala, né, que nesses lugares sagrados, a energia espiritual precisava ser ancorada, o sexo foi proibido justamente porque trazia à tona a bestialidade negada. Somente agora, quando a humanidade pôde amadurecer um pouco para compreender a sombra, estão sendo estabelecidos os alicerces para uma nova era, na qual não existe separação entre absolutamente nada. E é o que eu sempre acreditei na minha vida, né? Para evoluir, preciso integrar. E integrar é tudo. Eu não posso negar que eu sou um ser sexual, né? Eu não posso negar o meu desejo. Porque senão isso não vai me permitir essa ascensão, essa evolução espiritual honesta, verdadeira, humana. Isso me coloca num lugar falso de superioridade, né? Só você imaginar o Papa no Vaticano. É isso que acontece. Só que isso é uma ilusão. Ele não está acima de nós. Não mesmo, né? E talvez ele precise ficar ali em cima justamente para a gente não olhar ele no olho. Apesar de eu amar o Papa, tá? Não é pessoal, mas é a imagem, né? Pensa aqui na representação daquilo, tá? Eu sinto muito isso. Quando a pessoa se coloca acima, é porque ela não consegue te olhar no olho. Porque ali existem mentiras. Existe algo oculto que não pode ser revelado, né? E aí eu tenho necessidade de ficar no altar. São coisas que vêm na minha cabeça de vez em quando, tá? Não tô nem filtrando. E eu não faço edição também não, né? Vai assim mesmo. Quem não gostar, paciência, né? Vou ter que lidar com isso, né? Expor ao público é isso, né? Tô preparada. Bora lá. Tá. A sexualidade é eminentemente sagrada. Ela é uma porta para o divino, uma expressão da consciência que se move em direção à união. O conceito de sombra é importante. Eu vou me estender, acho que uns 10 minutinhos a mais hoje, tá? Porque eu falei além da conta sobre as coisas que eu não ia falar. O conceito de sombra é importante e precisa ser bem compreendido. Sombra é tudo aquilo que se encontra no plano inconsciente da mente, aquilo que não temos acesso. São os aspectos negados e suprimidos que se manifestam, como medo, vergonha e as manifestações da maldade. É importante compreender que todos nós possuímos uma sombra. Todos nós temos cantos escuros, onde guardamos aspectos da nossa história pessoal e da personalidade que não aceitamos, e por isso não queremos entrar em contato. A fragilidade nas nossas relações é fruto da inconsciência sobre a nossa própria sombra, pois o fato de não conseguir enxergá-la faz com que vejamos a sombra no outro. Exemplo, por exemplo, né?
Você tem o desejo de ter vários parceiros ou parceiras, mas nega esse desejo, não consegue lidar com ele. Inevitavelmente, você começa a projetar isso no outro e a desconfiar que ele vai te trair. Mas, na verdade, o desejo é seu, mas ele é negado. E o que é negado é projetado, né? E aí entra numa paranoia. E deixa o outro doido, a outra doida, né? Bom, sexo sem ódio ainda é um fenômeno raro neste planeta. Por isso é tão difícil integrá-lo com a espiritualidade. A sexualidade é uma expressão da espiritualidade, é um caminho para o amor. Em algum momento, a força erótica se transforma em amor. Esse é o fim da separação, o fim da dualidade. Os dois, de fato, se transformam em um. O sexo é a semente, o amor é a flor e a compaixão é o perfume dessa flor. Se você condenar a semente, não haverá flor, muito menos o perfume. Infelizmente, no atual estágio da humanidade, a semente ainda é condenada. É preciso ressignificar esse paradigma para libertar a semente. Enquanto houver desejo de humilhar e dominar o outro, enquanto ainda quisermos castrar a espontaneidade do outro, não haverá possibilidade de união, né? Então, olhar para essa sombra é fundamental. É fundamental. Mas não é tão simples. É preciso ter coragem. Muita coragem. Eu sempre falo, quando a pessoa entra no processo de autoconhecimento profundo, não raso, eu falo, não importa o quanto você ande hoje, o mais importante é você ter tido a coragem de começar, porque é o mais difícil, todo mundo sabe. O primeiro passo é sempre o mais difícil, né? E você olhar para aquilo que você não aceita, que você precisa aprender a aceitar, é extremamente desafiador. Mas é possível e necessário. E a gente dá conta. Na vida adulta a gente dá conta. A nossa estrutura psíquica é capaz de fazer esse trabalho, né? E é importante ter um outro para fazer essa troca. Porque a gente tem os mecanismos de defesa que normalmente vão nos fazer desistir desse caminho. É normal que isso aconteça. E quanto mais a gente chega no núcleo, perto do núcleo, de onde vem tudo, é onde você percebe as pessoas recuando. E tudo bem. Porque precisa de um tempo, às vezes, maior para digerir, para refletir. E a gente precisa respeitar quem trabalha com essas pessoas também, né? O tempo de cada um. A gente sabe que às vezes a gente precisa voltar. Não é linear. Não é. Não é na velocidade que o terapeuta quer. Não é. Tome cuidado. Cada sujeito sabe até onde consegue ir nesse processo. Porque dói. Precisa de tempo para digerir. Precisa de tempo para aceitar. Né? Então é isso. Então, amanhã a gente vai falar sobre amadurecer para o novo relacionamento, para a nova forma de relacionar. Né? Os principais aspectos que precisam ser olhados já foram abordados. Então agora a gente vai entender como é feita essa construção desse novo relacionamento, dessa nova forma, a partir dessa consciência do que precisamos fazer, né? Desse olhar para nós, dessa autorresponsabilidade, né? Dessa aceitação daquilo que eu nego, como que eu posso me relacionar com o outro, né? Então aqui ele faz um resumo, né, sobre os estágios dessa evolução e depois a gente entra num trecho que é curando a si mesmo para curar o planeta. Para que a gente compreenda que esse trabalho individual ele é importante para o coletivo. Né? Se você acha que você não faz nada pelo coletivo, aqui está o caminho. Faça por você. Se você puder evoluir, você já vai fazer um bem gigante para o coletivo. Principalmente quando você tem filhos. Porque você vai poder criar crianças para um novo mundo, né? Que vai poder ser melhor do que esse que a gente habita hoje. Então a gente tem sim como contribuir com todo, a partir do individual, né?
Qualquer forma, ligue os pontos. Lembra daquela brincadeirinha do ligue os pontos? A forma se dá a partir do momento que eu conecto os pontos. Então é preciso que esses pontos estejam integrados, estejam harmonizados, ou seja, esses indivíduos, esses sujeitos, né? Então o trabalho começa com a gente. Não adianta, né? Tem muitas pessoas que trabalham em causas coletivas e que não olham para si mesmo. Não adianta. Não adianta. Muitas vezes é uma fuga. Muitas vezes as pessoas que estão sempre em grupos, elas sempre precisam de um grupo para estar. E seguindo as ideologias desse grupo. É uma fuga. Não é uma evolução. Não importa o propósito do grupo. A gente primeiro precisa alinhar o nosso propósito, ter consciência de qual é, né? E de que é nosso mesmo, para aí sim a gente somar num propósito coletivo. Né? E tem muita gente hoje em dia que você percebe que está fazendo o oposto. Né? Entra num grupo, não desenvolve a sua própria capacidade de ser você mesmo, fica só nas projeções com esses grupos, né? E isso não é evoluir. Não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente está com essa necessidade de fazer parte o tempo inteiro de um movimento e que a gente não faz um movimento para dentro, que é o principal para a nossa evolução pessoal, né? Eu sempre falo dessa questão da sombra, da gente entender a questão do jogo luz e sombra, né? Quando eu jogo luz, né, sempre vai se formar uma sombra. Quando a luz é muito intensa, que são essas pessoas que se dizem extremamente iluminadas, eu sou só luz, é um alerta. Porque quando só tem luz, não tem sombra, não tem forma. Você não consegue identificar nada, né? Porque a gente dá forma a qualquer coisa através da sombra. É a sombra que dá forma, é a sombra que dá volume, é a sombra que nos permite identificar o objeto, né? É ela que faz o contorno, não é a luz. Então a gente tem que ficar sempre usando essa imagem para entender a importância de conhecer as sombras, porque são elas que nos dão contorno. São elas. E elas estão ali, para serem olhadas e acolhidas. É isso. Então, até amanhã. Hoje eu falei para danar, né? Estou empolgada a pessoa. Amanhã a gente se vê. Espero que vocês tenham um domingo lindo, né? Com muitas reflexões, né? Aos poucos eu estou soltando mais a língua, porque eu sinto que é o momento, né? Eu tenho muitos pontos de vista, muitas vezes não ortodoxos, né? E sei que posso ser julgada e criticada por isso, porque as pessoas julgam, né? E tá tudo bem, né? Eu dou conta, eu sou adulta, né? E cada dia integrando mais as minhas sombras, e com isso eu me fortaleço para dar conta do que vem de fora e compreender o que é meu e o que é do outro, né? Então isso está me fortalecendo no meu desejo de falar mais sobre as coisas que eu penso que talvez desagradem muitas pessoas, né? Como eu já disse desde lá do começo, eu não nasci para agradar, gente. Sim, infelizmente, eu já sofri muito por isso. Eu queria ser aquela pessoa que todo mundo ama, que todo mundo acha maravilhosa, sabe? Que todo mundo aplaude, né? Que faz um post e tem lá, todo mundo linda, maravilhosa, espetacular. Mas eu não sou essa pessoa. Eu tenho realmente um outro padrão, né? Um outro lugar no mundo, porque eu sou muito crítica, eu sou muito questionadora. Pessoas questionadoras, normalmente, elas vão sempre desenvolver um lugar assim de não aceitação do público, e tudo bem, né? Hoje eu entendi isso e hoje eu aceito isso, mas para mim em alguns momentos era muito difícil me expressar com a totalidade, justamente por entender que, putz, aquelas pessoas ali vão parar de gostar de mim, então eu não vou falar. E hoje em dia eu não estou mais nesse lugar, não estou. Né? Eu gostaria que as pessoas que estão aqui compreendessem que são pontos de vista, que não tomassem para o pessoal, porque não é pessoal, né? São pontos de vista que podem mudar, porque quem me conhece sabe que a Mayra muda, a Mayra adora mudar, né? A gente veio para isso, a gente veio para se transformar, a gente não veio para manter uma opinião, né? Aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Como diria Raul Seixas,
não sou eu, né? Então, tudo que eu exponho aqui são opiniões de hoje, o que a Mayra de hoje pensa, né? Se fizer sentido para você, ok. Se não fizer sentido, ok também. Mas que leve para uma reflexão. E esse é o meu objetivo aqui. Que a gente pense, que a gente desenvolva senso crítico, que a gente tenha a capacidade de pensar, não de julgar, mas de pensar. É isso. Beijo grande, ótimo dia para vocês e até amanhã, 7 horas da manhã. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Beijo.